Será que treinar pesado só no final de semana é tão bom quanto se exercitar diariamente? Eu vi esse post aqui que alguém gentilmente me marcou no Instagram da Forbes, porque a Forbes tem milhões de seguidores no Instagram, então vamos falar sobre todo e qualquer assunto, inclusive os que talvez não fosse assunto para Forbes falar. Mas vamos falar, vamos divulgar porque dá clique. Então, nesse vídeo aqui, você vai aprender a ficar mais esperto na hora de clicar esperançosamente em alguma matéria. Eu fui atrás da matéria, que a matéria da Forbes é essa aqui, tá? Vamos aos poucos, que tem algumas coisas aqui para falar disso. Então, ele está comparando aqui pessoas que fazem exercício no final de semana e pessoas que fazem exercício diariamente, né? Tecnicamente, nesse estudo, novo estudo mostrou que benefícios de atividades físicas para o coração não tem relação sobre como essa rotina é distribuída na semana. Então, tecnicamente, se você fizesse lá seus 150 minutos de atividade física moderada por semana, tanto faz se você fizesse esse tempo no final de semana ou distribuído ao longo dos dias da semana. Mas será que isso é real? Será que não faz diferença? Será que essa chamada é too good to be true? Boa demais para ser verdade? Vamos ver, olha lá. Enfim, vamos começar aqui a reportagem. Os benefícios para a saúde do coração de praticar 150 minutos de exercício por semana são os mesmos, independente de como eles são distribuídos ao longo dos dias, sugere um novo estudo. Isso significa que os guerreiros de fim de semana que se exercitam por um longo período, apenas uma ou duas vezes por semana, têm os mesmos benefícios que alguém que pratica exercícios em períodos mais curtos, mas com maior frequência. Aí a matéria tem um negócio que eu achei absolutamente bizarro, que é uma outra matéria dentro da matéria. Aí entra aqui, veja também, sinais que podem indicar que o familiar tem transtorno mental. Aí começa uma lista. E aí você fala, ué, acabou? Era só aquilo? Aí você vai rodando pacientemente, vendo a lista, que tem a ver com transtorno mental. Aí você, lendo, você descobre que acaba aqui essa segunda matéria e eu volto para a primeira matéria aqui. Posts de sites, eles perdem credibilidade e eles perdem enfim, confiança das pessoas, eles perdem tráfego para blogs amadores por causa desse tipo aqui de texto. Porque é um texto sem cuidado nenhum para explicar nada. É um texto que é feito para você clicar, para você ir lá ficar feliz. Mas ele não explica, ele vai jogando um monte de palavra, deixa o SEO do Google mandar para o máximo de pessoas e vai lá. Se você entendeu que aqui acabou uma matéria e aqui volta para a primeira, é problema seu. Porque o texto não foi feito para uma pessoa entender. O texto foi feito para um site receber cliques. Então é a diferença abissal daí. Mas vamos em frente. Um estudo divulgado na última terça-feira, dia 18, analisou quase 90 mil pessoas com uma média de idade de 62 anos e as dividiu em 3 grupos. Guerreiros de finais de semana, esse nome é muito bom. Guerreiros de fim de semana, praticantes regulares e quem não pratica exercício. Mais da metade das pessoas foi classificada como guerreiros de fim de semana, ou seja, que fazem os recomendados 150 minutos de atividade física moderada a intensa em apenas 1 ou 2 dias por semana. Os pesquisadores do Massachusetts General Hospital descobriram que essas pessoas apresentavam o mesmo menor risco de fibrilação atrial, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca e derrame em comparação aos que distribuíam a mesma quantidade de exercício uniformemente em 4 a 7 dias por semana. Aí entra mais um textinho aqui. E embora pesquisas anteriores também tenham indicado que os guerreiros de fim de semana eram mais propensos a lesões nos ombros e cotovelos por não condicionarem regularmente os músculos, os pesquisadores, eu acho muito bom quando os caras traduzem o texto e fica um negócio em português que ninguém fala. Condicionarem regularmente os músculos, pesquisadores de Boston afirmaram que ambos os grupos ativos viram um risco similarmente menor de condições músculo-esqueléticas. Nem o autor do coisa escreveu aqui. Aí entra um convite para você assinar newsletter, você acha que acabou a matéria, mas você tem que ter fé. Esse tipo de matéria você tem que tentar achar alguma coisa. Aí você acha aqui embaixo, depois que tecnicamente acabou a matéria, você acha aqui depois. Outras visões. Ah, temos outras visões.
O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido recomenda 150 minutos de atividade física moderada e vigorosa, distribuídos uniformemente ao longo de 4 a 5 dias por semana ou todos os dias. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos também recomenda 150 minutos de atividade física de intensidade moderada, com 2 dias de atividade de fortalecimento muscular, bem similar ao que a OMS recomenda, mas não especifica quando ela deve ser realizada. Os benefícios do exercício regular, destacados pelo CDC, incluem melhor sono, pressão arterial mais baixa, menor risco de certos tipos de câncer, menos ansiedade, redução do risco de desenvolver demência ou depressão. Pois bem, quando você vai comparar fazer exercício só no final de semana e fazer exercício diariamente, você vai ver no estudo o que está sendo comparado. E aqui nesse estudo, quando você lê letrinhas pequenas, você vai desvendando que é benefício de atividade física para o coração. Então aqui você está considerando que quem fez 150 minutos de atividade física no final de semana apenas teve a mesma diminuição de risco de ter problema no coração e menos risco de mortalidade do que pessoas que fizeram exercício ao longo do dia. Mas você não tem, e o que você não tem, às vezes é muito mais importante do que o que você tem. Porque você não tem uma comparação aqui, eu vou tirar esse sujeito, tá mal aqui, vou deixar aqui no final de outras visões. O que você não tem aqui, comparação do condicionamento aeróbico, você não tem condicionamento aeróbico comparado, então você não pode dizer que fazer exercício no final de semana e fazer exercício diariamente vai dar o mesmo condicionamento aeróbico, né? Mesmo melhor condicionamento aeróbico. Você não tem comparação de ganho de força, então você não pode dizer que uma pessoa que faz exercício só 2 vezes por semana vai ganhar o mesmo tanto de força que alguém que faz todo dia. Você não pode dizer que você tem o mesmo nível de melhora de flexibilidade fazendo 2 vezes por semana e fazendo diariamente ou 5 vezes por semana, de uma maneira mais frequente. Você não pode dizer que você tem diminuição do risco de diabetes igual nos 2 grupos. Você não está dizendo que você tem o mesmo gasto calórico nos 2 grupos. Você não está dizendo que você tem a mesma melhora na composição corporal nos 2 grupos. Você não está dizendo que você tem a mesma melhora do sono em quem faz só de final de semana do que quem faz diariamente. Você não está dizendo que você tem a mesma melhora de autoestima, melhora na diminuição de ansiedade nos 2 grupos. Você não está dizendo que você tem uma melhora na disposição igual nos 2 grupos. Você não está dizendo que você previne lesão treinando só de final de semana. Então, presta atenção especificamente no que essas matérias, quando aparecer assim, uma matéria muito boa para ser verdade, o que ela está dizendo. Porque essa matéria, ela tem 4 coisas que pegam muito. Assim, se você prestar atenção nessas 4 coisas, talvez você consiga estar mais preparado para ler esse tipo de coisa. Essa matéria, ela tem um título completamente genérico, né? Genérico, assim, dizer guerreiro do fim de semana ou atleta quase diário. Na real, não faz diferença. Não faz diferença nenhuma, né? É um título genérico, é uma notícia boa demais. Título genérico, notícia boa demais. Ela não traz a fonte original do estudo. Não tem um lugar aqui que diga, olha, o estudo é esse. Você vai lá, joga no Google, joga no PubMed, joga no Google Acadêmico, você vai achar esse estudo. Não tem o estudo original, então, interpretação livre do jornalista que escreveu. E você tem aqui uma matéria traduzida. E quando você tem uma matéria traduzida, muitas vezes a única coisa que o jornalista fez, o jornalista brasileiro desta matéria, foi traduzir. E agora que a gente está muito em alta esse lance de inteligência artificial, de chat GPT, de tradutores, né? Eu mesmo uso um aplicativo, você já viu o vídeo meu no Instagram, eu uso um aplicativo no celular para legendar o que eu falo, né? Então eu falo, o aplicativo vai lá, eu jogo o vídeo, pum, ele legenda e ele legenda assim, cara, quase tudo certinho. E ele agora tem também a funcionalidade de me dublar em outro idioma. Então essas traduções são muito fáceis de acontecer hoje. Só que tradução nem sempre ela traz uma completa interpretação do que está escrito. Uma tradução, ela pode ser simplesmente uma troca de palavras. E às vezes o texto fica sem nexo. E às vezes a pessoa não entendeu o que ela quer dizer. E lendo essas matérias, assim, são poucos os responsáveis por essas matérias que se importam de fato com entender o que ele leu, o que ele está traduzindo,
para poder contextualizar melhor em português. Geralmente é isso, é solto assim. Traduzir, ó, tá dando para entender mais ou menos? A pessoa não é da área, ela não consulta ninguém da área, né, que fala português para ler o estudo, para falar, olha, será que é isso mesmo? Aí é um problema. É tão jogado assim que tem um momento aqui que você para reparar, ó, leia também, fazer mais atividade física que o recomendado leva a vida mais longa. Quer dizer, tem um link aqui para outra matéria que tá falando o contrário, mas não importa, porque o quê? Ele quer clique, quer que você clique num link, e depois você clica no outro e você fique lá. Não importa se você vai entender ou não. Isso é problema seu. Então, enfim, não ache que fazer atividade física só de final de semana e fazer atividade física todo dia não faz diferença como está no título. Faz diferença. Se você fizer atividade física de maneira mais frequente, você vai ter mais benefícios. Para alguns desses benefícios, não faz diferença. Então, vale sim você fazer exercício de final de semana se é a sua única possibilidade hoje. Mas faça com cuidado, não faça achando que tanto faz fazer todo dia, porque você pode estar mais propenso a sofrer lesões, porque o seu corpo está passando a maior parte dos dias sem se mexer. E quando você vai se mexer, faz um tempo que você não se mexeu, tá? Não é a mesma coisa do que ter um hábito ali diário ou quase diário de se movimentar. Em algumas coisas, problemas do coração, nível de mortalidade, você vai estar parelho com quem está fazendo atividade física durante toda a semana. Agora, não ache que você vai ter os mesmos benefícios ou não ache que não faz diferença. E eu acho engraçado que ninguém faz esse tipo de comparação, ninguém tem esse tipo de expectativa com sono, por exemplo. Fala, ó, não durma de segunda a sexta. Dorme só no final de semana. Dá na mesma. Não coma 1 grão de arroz de segunda a sexta. Come só no final de semana. É só com exercício físico que a gente tem que aguentar essas coisas. Ai, meu pai do céu! Vamos em frente. Vamos em frente. Aprendam. Enfim, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a pegar essas coisinhas assim para não cair nesse tipo de coisa. Beijo pra vocês!